Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo de produto cartesiano e relações. Então, nós temos um conceito denominado para-ordenado, onde justamente é representado por dois elementos, ou representado entre parênteses ou colchetes, de modo que a ordem importa, onde o par-ordenado AB é diferente do par-ordenado BA. Da mesma forma, nós podemos determinar tripla, quádrupla e assim sucessivamente. No produto cartesiano, nós vamos estudar inicialmente o produto cartesiano de dois conjuntos, representado A vezes B, que justamente nos diz como definição que é igual a o conjunto formado por pares ordenados, tal que A pertence a A e B pertence a Bzão. Veja que a ordem importa. O primeiro elemento do par ordenado obrigatoriamente vem do conjunto Azão, enquanto o segundo elemento vem do conjunto Bzão. Vamos então entender esse primeiro exemplo. Par ordenado de vazio, produto cartesiano de vazio por o conjunto 1, 2. E o resultado é igual a vazio. Então aqui nós temos vazio, produto cartesiano de 1, 2. Então nós sabemos que, por definição, é formado pelo par ordenado xy, tal que x pertence a vazio e y pertence a 1, 2. Porém, ao observar esse predicado, algum elemento pode pertencer a vazio? Não. Então, obrigatoriamente, isso aqui vai ser falso. E nós sabemos que falso e qualquer coisa seria falso. Então, esse predicado sempre vai ser falso para qualquer par que nós considerarmos. Portanto, nós temos o resultado igual a vazio. Dando continuidade, nós temos então, na segunda linha, o produto cartesiano do conjunto 1, 2 por 1, 2. Então, aqui basta que nós façamos todas as possíveis combinações. Primeira posição é 1, então aqui nós temos a segunda posição 1, segunda posição 2, e aí no terceiro elemento, segunda posição 1, e aí variamos a segunda posição. E uma propriedade interessante é que o tamanho desse conjunto do produto cartesiano vai ser igual ao produto dos respectivos tamanhos dos conjuntos. Então, no caso, se o conjunto A tiver 2 elementos e o conjunto B tiver 3 elementos, então o produto cartesiano vai ter, na verdade, 6 elementos. E nós podemos generalizar o produto cartesiano de dois conjuntos para um produto cartesiano de n conjuntos, como, por exemplo, A elevado a n. Isso posto, podemos então definir o que é uma relação. Então, uma relação de n argumentos sobre um conjunto A1, A2, An, ela vai ser nada mais, nada menos do que um subconjunto desse produto cartesiano. Vamos dar um exemplo. Então, aqui eu posso denominar o meu conjunto A como 1, 2 e o meu conjunto B como o elemento 3. Então, se nós pensarmos no produto cartesiano AB, quais seriam todos os subconjuntos, todos os pares ordenados? Então, teríamos um 3, um 2. Porém, eu posso definir uma relação R que, na verdade, vai ser um subconjunto desse produto cartesiano. Então, eu vou dizer que a minha relação é igual a apenas o par ordenado 1, 3. É um subconjunto? Sim. Então, é uma relação válida. E temos, então, uma relação binária, que vai ser um subconjunto do produto cartesiano de dois conjuntos. E então definimos o domínio como A, que é justamente o conjunto que está à esquerda desse X do produto, o contradomínio, o Bzão, que está à direita. E então definimos um conjunto denominado imagem. A imagem é, na verdade, o conjunto formado por todo elemento y, tal que existe o par ordenado x, y
pertencente à minha relação para algum x. Então, dessa forma, nós podemos definir uma notação. X, o par ordenado xy pertence a R, é o mesmo que x Rzão y. Vamos entender por meio de um exemplo os conceitos de domínio, contradomínio e imagem. Vou apresentar um outro exemplo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. E aqui eu tenho Bzão igual a 3, 4 e 5. Então, vou representar por meio de diagramas. Então, aqui nós temos o domínio, que é formado por 1, por 2, por 3. Temos também o contradomínio, que é formado pelo conjunto B, 3, 4 e 5. Sabemos que o produto cartesiano vai ser formado por 9 elementos, mas vamos definir a minha relação da seguinte forma. Ela vai conter um 3, vai conter um 4 e vai conter 2, 3. Então, nós podemos representar visualmente como? Podemos representar 1 se ligando com 3, 1 se ligando com 4, o 2 se ligando com 3. Então, domínio A contra domínio B, porém, vamos entender a questão da imagem. Então, observem que a definição nos diz que é com toda a segunda posição do par ordenado, tal que existe algum x relacionado com ele. Então, vamos começar a perguntar. 3. Existe algum elemento no domínio relacionado com 3? Sim. O elemento 1, por exemplo, o elemento 2. 4. Existe algum x relacionado? Sim. O elemento 1. Agora, o que acontece com 5? Claramente, não há elemento relacionado com o domínio. Dessa forma, nós dizemos que o conjunto imagem dessa relação R vai ser igual apenas ao conjunto 3, 4, formado pelos elementos 3, 4. Então, em outras palavras, o conjunto imagem é o subconjunto da imagem, do contradomínio, desculpa, que todo elemento do conjunto imagem vai estar relacionado com algum elemento do nosso domínio. Então, temos um exemplo de uma relação binária, que é a relação menor. Então, vamos definir a relação menor sobre o produto cartesiano dos naturais. Então, como domínio, nós temos os números naturais, contra domínio, os números naturais menos o zero. E a imagem, o conjunto dos números naturais menos o zero. Vamos entender na prática. Então, aqui nós temos o conjunto dos números naturais, mas ele claramente é infinito. Então, o que acontece é que vamos começar a apresentar os números 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Então, nós temos claramente que, como a relação é menor, o que acontece é que 0 ele é menor do que 1, então ele vai estar relacionado. 0 é menor do que 2, 0 é menor do que 3, e assim sucessivamente. No caso, o 1 é menor do que 0? Não. Então, 1 não está relacionado com 0. 1 é menor do que 1? Não. Então, 1 não está relacionado com 0. Porém, 1 é menor do que 2, é menor do que 3, e assim sucessivamente. O 2 é menor do que 3, e assim sucessivamente. Então, nós podemos ver que, no nosso caso, o domínio ele é formado pelo número dos naturais. O contradomínio ele vai ser formado também pelos números naturais. Eu discordo quanto à definição apresentada no slide de que está excluindo o zero. Se nós partimos do pressuposto de que o número 0
ele faz parte dos números naturais, o contradomínio, sim, o zero vai pertencer ao contradomínio. E o conjunto imagem, claramente, ele exclui o zero, pois não existe elemento dos números naturais tal que seja menor do que o zero. Então, o número zero no contradomínio não está relacionado com nenhum número, elemento na imagem, ou desculpa, no domínio. Então, nós podemos definir algumas propriedades. A primeira propriedade é justamente a relação inversa de uma relação. Então, se eu lhe dou uma relação R, então o que é a relação inversa? Ela é simplesmente formada pelos pares ordenados onde eu troquei a ordem. Por exemplo, se xy pertence à relação que está aqui nesse predicado, então o que vai pertencer na relação inversa é yx. Vamos ver um exemplo. Então aqui suponho que a minha relação seja formada por 1, 2, 3, 6. Então, se eu quero a relação inversa, então 1, 2. Então, ele vai se transformar em 2, 1. 3, 6. Ele vai se transformar em 6, 3. Então, essa que é a ideia por trás da relação inversa. Dando continuidade a outras propriedades de uma relação binária R definida sobre o produto cartesiano A vezes A. A primeira delas está associada é denominada reflexiva. Quer dizer que para todo elemento do conjunto A, o elemento vai estar relacionado com ele mesmo. Então aqui, se eu tenho um conjunto A, que é formado pelos elementos 1 e 2, então uma relação, para ela ser, no caso, reflexiva, ela tinha que obrigatoriamente conter 1, 2, 2. Pois, para todo x que pertence a A, x está relacionado com ele mesmo. Então, 1 pertence a A, sim. Então, 1 está relacionado com 1. 2 pertence a A, sim. Então, 2 está relacionado com 2. Relação simétrica. Então, para todo xy pertencente a A, se x está relacionado com y, então y está relacionado com x. Vamos ver com o mesmo exemplo. Então, aqui eu tenho uma relação simétrica e suponha que 1 está relacionado com 2. Então, se 1 está relacionado com 2, para essa relação ser simétrica, 2 deve estar relacionado com 1. E, por fim, uma relação transitiva, onde para todo x, y, z pertencente a A, se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Vamos ver por meio de um outro exemplo, onde B, 1, 2 e 3. E aqui nós temos uma relação que vai ser transitiva. Então, se 1 está relacionado com 2 e 2 está relacionado com 3, então, para ela ser transitiva, nós tende a ver que 1 está relacionado com 3. Então, com isso, nós apresentamos a explicação dessas três propriedades. Então, aqui, deixo como exemplo, exercício, para que você diga se cada uma dessas reflexões ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Dando continuidade, nós podemos definir relações de equivalência. Então, uma relação ela é dita ser de equivalência se ela apresentar as três propriedades: reflexiva, simétrica e transitiva. E essas relações de equivalência ela vai induzir classes de equivalência, onde todo mundo dentro de uma classe vai ser equivalente. Então, vamos entender isso por meio de um exemplo, onde nesse exemplo vamos relacionar a propriedade chamada mod. Então, x mod, por exemplo, 3. Então, aqui vai ser o resto da divisão do número x por 3. Vamos ver um exemplo. 0 dividido por 3 vai nos dar quociente 0, resto 0. 1 dividido por 3 vai nos dar quociente 0, resto 1. Então, 1 vai cair aqui dentro. Então, 2 dividido por 3 vai nos dar quociente 0,
resto 2. E no caso 3? 3 dividido por 3 claramente vai nos dar resto 0. Então, o 3 vai figurar dentro dessa primeira classe à esquerda. E o 4? 4 dividido por 3 vai nos dar resto 1. 5 dividido por 3 vai nos dar resto 2. Então, aqui o que é que vai acontecer? O 6 dividido por 3, resto 0. 7, resto 1. 8, resto 2. E assim sucessivamente. Então, nós podemos, na verdade, entender todos esses números dentro dessa classe como equivalentes, como eles possuem a mesma propriedade de interesse, que é o mesmo resto da divisão. Eu gosto de apresentar esse conceito, pense como uma compressão de dados. Então, em vez de eu trabalhar com os números naturais, justamente eu vou trabalhar apenas com 3 classes. E aí suponha que eu posso provar o meu teorema, alcançar o meu objetivo, apenas trabalhando com 3 classes em vez de infinitos números. Então, essa aqui é a ideia por trás de uma classe de equivalência. Então, aqui nós temos, como apresentamos, o mod n, que vai ser o resto da divisão. Temos também fazem aniversário no mesmo dia. Então, se nós pensarmos nessa classe de equivalência, nós teríamos quantas classes? Uma para cada dia do ano. Ou, se nós pensarmos dias em termos do mês, teríamos do número 1 até o número 31. E podemos nos perguntar que classes de equivalência induz mod 2, que é, no caso, os pares e os ímpares. Mod 10, que é o número em questão terminar com 0, 1, 2 ou 9, e faz aniversário no mesmo dia. Então, nós podemos pensar dias do ano ou dias do mês. Se for dias do ano, é de 1 até 365. No caso, se for no mesmo dia, nós temos no mês nós temos de 1 a 31. E por fim, nós podemos definir o conceito de fecho reflexivo. Então, o fecho reflexivo de uma relação R, definida sobre produto cartesiano A vezes A, é denominada S, tal que vai satisfazer, esse conjunto S vai satisfazer 3 propriedades. A primeira delas é que a própria relação ela é um subconjunto do fecho. O fecho, lembrando, reflexivo é o conjunto S. S ela vai ser reflexiva, lembrando que uma relação é reflexiva se todo elemento do conjunto original A ele está relacionado com ele mesmo dentro da relação S. E uma terceira propriedade que nos diz que se R é um subconjunto de T, ou seja, se a relação original for um subconjunto de T e T for reflexiva, observem que essa parte original aqui é, na verdade, as nossas duas primeiras propriedades, trocando S por T, certo? Então, S é um subconjunto de T. Em outras palavras, se nós temos duas relações tal que R pertence a S, é um subconjunto de S e T, R é um subconjunto de T e S é reflexiva e T também é reflexiva, nós vamos definir como fecho reflexivo aquela que for a menor, ou seja, S é um subconjunto de T. Vamos ver um exemplo para praticar. Então aqui vou dar o seguinte cenário. Aqui eu tenho que A é justamente formado por o conjunto 1 e 2. E vamos supor a seguinte relação. Aqui nós temos a relação formada por o par 1, 1 e o par, 1, 2. Então, vamos construir o fecho reflexivo S dessa relação R.
Então, primeira regra, R tem que estar, é um subconjunto de S. Então, claramente, 2 pertence a S. Segunda propriedade, S ela tem que ser reflexiva. Então, para transformar essa relação reflexiva, vamos lá. Elemento 1 está relacionado com 1 em S? Sim. 2 está relacionado com 2 em S? Não. Então, nós devemos adicionar esse par ordenado. E a pergunta que nos resta é saber se esse conjunto S é justamente mínimo. E aí vou apresentar um exemplo do que não seria mínimo. Então, vamos pensar numa outra conjunto T, onde R é um subconjunto de T, então teria 1 e 2. Ela é reflexiva, então temos 1, temos 2. Mas, além disso, ele possui o par 2, 1. Então, vamos ver. ST claramente satisfazem as duas primeiras propriedades. Porém, claramente, S é um subconjunto de T. Então, dentre essas duas opções, nós vamos dizer que S é, de fato, o fecho reflexivo dessa relação R, pois ela possui um tamanho menor. Em outras palavras, nós temos que provar que S, nesse caso, seria a menor relação, o conjunto com menor quantidade possível de elementos. O fecho simétrico e transitivo é análogo. Então, simétrico, nós vamos... S, então, seria simétrico. Se fosse um fecho transitivo, S, então, seria transitivo. Deixo como exercício para que você exercite e pratique as seguintes questões. Qual é o fecho reflexivo de menor e qual é o fecho simétrico de menor? No próximo vídeo, nós vamos iniciar o nosso estudo sobre funções. Muito obrigado!